Aoba, tudo bom com vocês? Primeiramente, bom dia. Eu sou o John e o Messias fez toda a pesquisa do trabalho. E o tema do trabalho é a história da moeda no Brasil. Bom, para falar sobre a história da moeda no Brasil, é preciso voltar no primeiro registro de 1568, onde o rei Sebastião I determinou que as moedas lusitanas deveriam ser usadas em territórios americanos. Antes disso, não tem nenhum registro sobre o uso da moeda. Portugal tinha um propósito político em usar as moedas, que seria a integração de todo o Império Português. Com todos os territórios usando a mesma moeda, a economia de todos eles dependeria totalmente dos portugueses. Acredite ou não, mas o nome da primeira moeda a circular no Brasil foi real, o nome da atual moeda brasileira, que já tem mais de 25 anos. Popularmente chamadas de réis, as moedas com valores acima de 1.000 eram feitas a ouro e as menores feitas a prata. Com o aumento da inflação ao longo dos anos e a falsificação de moedas ao longo dos países e outros territórios, foi fundado em 1808 o primeiro Banco do Brasil. Para tentar coordenar o impacto econômico que o Império Português vinha sofrendo, o Banco do Brasil vinha com regulamentação de notas, cédulas e com as moedas trazidas de Portugal que valia mais. Com a emissão do primeiro Tesouro Nacional em 1827, foi determinado o recolhimento de todas as moedas devido ao grande número de falsificações, e a moeda foi unificada nacionalmente em 1833, onde em 1850 começa a ser ampliado o uso do papel moeda. Mesmo sobre essa medida, a inflação continuava a subir, e as medidas tomadas foram reajustar e acrescentar novas moedas onde os valores se sobrepoam aos outros, fazendo assim ficar mais confusa a inflação da época. No período de 1833 até 1889, a moeda utilizada no Brasil era o Real Império. De 1889 a 1942, com a proclamação da República, o real foi mudado para o Real República, trocando as simbologias do Império para as simbologias do Brasil. Usado entre 1942 e 1967, o cruzeiro valia um conto de réis. Criado justamente para acabar a confusão dos milésimos, o cruzeiro foi a primeira moeda a acrescentar os centavos. Em 1967 foi criado o Cruzeiro Novo, onde um cruzeiro novo era equivalente a 1.000 cruzeiros. O país estava passando por dificuldade e não tinha papel para imprimir novas cédulas, assim reutilizando cédulas antigas apenas com um novo carimbo, reafirmando o valor delas. Em 1970 a 1986, o cruzeiro voltou a ser a moeda do Brasil. Com isso, o governo imprimiu mais cédulas, sem alterar o valor do cruzeiro novo. Assim como nas moedas anteriores, o governo foi imprimindo dinheiro demais, assim causando inflação, e com o novo governo em 1986, uma nova moeda. Em 1986 foi criado o cruzado, onde 1.000 cruzeiros valiam um cruzado. Em 1889 foi criado o Cruzado Novo, onde um cruzado novo valia 1.000 cruzados. E em 1990 a 1993 tivemos a volta do Cruzeiro, e essa foi a época em que o presidente Collor tomou posse das contas poupanças, assim piorando ainda mais a situação financeira do país. E em 1993 tivemos o Cruzeiro Real, onde um Cruzeiro Real valia 1.000 cruzeiros. Finalmente, 1994, onde iria acabar toda a confusão com essas milhares de moedas e seria implementado o Plano Real. Com o Plano Real reduzindo drasticamente o valor das moedas, sendo que R$ 1 era equivalente a 2.750 cruzeiros, com a proposta de resolver os problemas financeiros do país, o Plano Real chegou com reajuste em todos os produtos e serviços, não agradando a todos. Porém, como o acerto do Plano Real, a inflação do país caiu drasticamente. E durante um bom tempo, o Plano Real se mostrou eficaz e continua sendo a moeda atual do Brasil. Desde o primeiro registro de circulação monetária do país, o Brasil já circulou 8 tipos de moedas diferentes, sendo a oitava e última a atual. Há também a variação de moedas em outros países, como na Espanha sendo utilizado o euro, nos Estados Unidos é a utilização da moeda dólar, na China sendo a utilização do yuan chinês e na Argentina a utilização do peso argentino. Pela data de nascimento minha e do meu parceiro de grupo, a gente nasceu enquanto já existiu o real.